É, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. É, eu me chamo Marcos Vinícius, né? Sou acadêmico do sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade do Estado do Pará, né? Do Núcleo Universitário Regional do Baixo Tocantins, Campus 14, localizado na cidade de Moju. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a eletrodinâmica, né? Mais especificamente sobre o efeito Joule. Mas antes de falar do efeito Joule, né, em si, né, no decorrer da aula, eu vou falar sobre ele no final lá da aula. A gente vai ter um experimento onde eu vou estar explicando, né, o efeito Joule lá nesse experimento, no vídeo onde está esse experimento. A gente vai falar um pouco, né, uma breve introdução que seria eletrodinâmica, né? É, corrente elétrica, é, os efeitos da corrente elétrica, né? Que são cinco, eu vou citar os cinco, quais são esses cinco, mas aqui o objetivo da aula aqui é explicar somente um deles, que é o efeito Joule, tá? Mas eu vou estar falando quais são os cinco aqui. Depois eu vou estar falando, explicando o efeito Joule, onde ele acontece numa situação do cotidiano, né? Vai ter um exemplo aqui sobre isso e outros exemplos de onde você pode estar encontrando no seu dia a dia o efeito Joule, né? E por fim, como eu já disse, vai ter o vídeo lá do experimento onde eu vou estar explicando. Então, vamos lá. Introdução à eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. Inúmeros instrumentos em nossos lares funcionam com o uso da eletricidade. Entre eles, nós temos a lâmpada, o televisor, o chuveiro, o ventilador, o computador, entre outros, né? Esses aparelhos, para desempenhar suas devidas funções, necessitam de corrente elétrica. Agora a gente vai falar sobre a corrente elétrica. O primeiro tema de estudo da eletrodinâmica é a corrente elétrica. Tá? Então, antes da gente chegar lá nos efeitos dela, a gente precisa falar um pouco sobre ela aqui, né? Isso porque a corrente elétrica é a carga elétrica que está em movimento. Uma corrente elétrica é caracterizada pelo movimento ordenado de corpos portadores de carga dentro de um material, sempre que estabelecemos uma diferença de potencial U num fio condutor, este terá seus elétrons livres, se movendo de forma ordenada, do ponto de menor potencial para o maior, sendo esse sentido de movimentação das cargas chamada de corrente real. E aqui a gente vai falar os cinco efeitos da corrente elétrica, tá? Que são eles: o efeito Joule, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico, o efeito fisiológico, tá bom? Mas a aula, como já disse, especificamente vai falar sobre o efeito Joule. Então vamos lá para o efeito Joule. Efeito térmico ou efeito Joule. O que é o efeito térmico ou efeito Joule? São os constantes choques que os elétrons livres sofrem durante o seu movimento no interior do condutor. Fazem com que a maior parte da energia cinética desses átomos se transforme em calor, provocando aumento da temperatura do condutor. O fenômeno do aquecimento de um condutor devido à passagem da corrente elétrica é chamado de efeito térmico ou efeito Joule, né? Ou seja, o efeito Joule, né, vai ser a transformação da energia elétrica em energia térmica, em calor, né? Como vocês vão ver, vamos ver aqui adiante. Contexto. A energia possui característica de poder existir sob
várias formas e ser transformado de uma forma para outra, que é o caso do efeito Joule, né? A energia é transformada, como eu disse, de energia da forma de elétrica para térmica, em calor. Por exemplo, para um automóvel em movimento, a transformação da energia cinética em atrito, em função da resistência do ar, não é bem-vinda. Já a transformação da energia elétrica em calor, na resistência de um chuveiro, no dia de frio, é muito bem-vinda, né? E há de concordarmos, né, para quem, principalmente quem está vendo esse vídeo, que é aqui do estado do Pará, sabe que esses últimos dias, principalmente, o dia aqui está amanhecendo já chovendo, né? Um frio tremendo, né? Estamos no período de inverno aqui. Então, o uso, né, da energia térmica a partir desse exemplo, que é o caso do chuveiro elétrico, né, que vai transformar, a partir da sua resistência, a energia elétrica em calor, é muito agradável, muito bem-vindo para a gente aqui, que tem, para quem tem acesso a isso, né? Enfim, né? Este último fenômeno denomina-se o efeito Joule. É a transformação de energia elétrica em calor no material por onde passa uma corrente elétrica, né? E aí no vídeo seguinte vou estar explicando, né, que quando essa corrente elétrica ela passa a passagem dela por um condutor, isso vai ocasionar, isso vai gerar um aquecimento, né? E como é que ocorre e tudo mais, a gente vai estar explicando mais adiante aí. Aonde podemos encontrar o efeito Joule em nosso cotidiano? Chuveiros elétricos, aquecedores, churrasqueira elétrica, ferro de passar roupa, secador de cabelo, chapinha, torradeira, lâmpadas incandescentes, enfim, são esses o experimento do efeito Joule, como eu tinha falado. Vou botar para rodar aqui. Aí a gente tem, né? Dá uma pausa ali. Aí no caso aqui não dá para ver muito bacana, que o vídeo não pegou, mas aí são duas pilhas, tá? Que elas estão conectadas, uma pilha, o polo positivo no polo negativo, e tá enrolado com uma fita isolante, lógico, para não... fita isolante ou fita durex, né? Você pode estar usando uma ou outra. Tem dois fios, né? Que são o condutor da energia elétrica lá, que é, no caso das pilhas. E onde a gente vai... E aí existe uma palha de aço, né? Então, é esse o instrumento aí que a gente está, vamos dizer assim, que a gente está usando para estar fazendo demonstrando aqui o efeito Joule. Então, vamos lá. Como pode ver aí, quando há a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica por meio de um condutor, isso vai resultar em seu aquecimento, né? Por que esse aquecimento vai acontecer? Ele vai se dar em razões das diversas, né, colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, na estrutura cristalizada que constitui a estrutura cristalizada do material, né? A agitação desses átomos vai coincidir com a agitação térmica, tá? Então, então a gente vai ter que quanto maior a agitação do átomo, maior vai ser a temperatura nesse meio externo, no caso, né? Então, parte dessa energia vai ser transferida para os arredores do meio externo em forma de calor, tá? Então, parte dessa energia vai ser transferida para os arredores do meio externo, tá? Em forma de calor. E, então, em resumo, o que é o efeito Joule? Nada mais é que a transformação de energia elétrica, tá? Em energia térmica, que é o calor. Então,
É, é isso que eu tinha para falar um pouco aqui, sobre o efeito Joule.